Eu espero que a Volkswagen, decorrido 40 anos, reconheça que o que houve foi muito grave, gravíssimo, porque foi violações dos direitos humanos fundamentais, além de direitos ambientais, e ela indenize individualmente as pessoas. Eles estavam tratando os trabalhadores de forma incomparavelmente pior do que estavam tratando o gado. Para o gado, tinha boa alimentação. Para os trabalhadores, não havia nada. Eu tenho certeza que ela tinha conhecimento. Ela tinha conhecimento, mas ela tinha favorável a ela o governo federal, que favorecia, incentivava, dava incentivos fiscais. Padre Ricardo Rezende, você foi o responsável pela elaboração de um dossiê que levou o Ministério Público do Trabalho a convocar a Volkswagen do Brasil a prestar esclarecimentos sobre denúncias de trabalho escravo ocorridas ainda durante a ditadura militar nos anos 70 e 80. Por que a Justiça resolveu finalmente investigar a fundo essas denúncias? Nós temos um novo Poder Judiciário, um novo Ministério Público, porque tivemos um período longo de ditadura militar e essas denúncias se deram no período militar. Então era muito difícil convencer as autoridades brasileiras a agirem. Agora o contexto é diferente, então nós passamos um dossiê de mais de 600 páginas para o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho então decidiu, depois de novas investigações que também nós fizemos atrás de quem tinha sobrevivido ao trabalho escravo, tinha prestado depoimento nos anos 80 e estava vivo, então o Ministério Público então intimou a Volkswagen para que ela converse sobre isso e tente uma solução talvez amigável. Pois é, justamente que tipo de desdobramento essa ação da Justiça pode ter, que tipo de desdobramento você espera nesse caso? Eu espero que a Volkswagen, decorrido 40 anos, reconheça que o que houve foi muito grave, gravíssimo, porque foi violações dos direitos humanos fundamentais, além de direitos ambientais, e ela faça agora, em 2022, o que ela fez nos anos 80, aí na Alemanha, em relação ao passado dela, quando, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, ela também utilizou mão de obra escrava aí no próprio país. Então, que agora ela reconheça que esses crimes não deveriam ter ocorrido e ela indenize individualmente as pessoas, ela revele quais eram essas pessoas, porque temos uma parte dos nomes e ela tem seguramente a relação que pode alcançar talvez até 30 mil nomes de pessoas que estiveram dentro da fazenda trabalhando em situação análoga de escravo. Pois é, e você fez esse dossiê com 600 páginas, mais de 600 páginas. Você poderia dizer para a gente que tipo de violações você encontrou, estão listadas ao longo desse dossiê? Então, as violações, primeiro, é algo que nós chamamos de escravidão por dívida. As pessoas entravam na fazenda e não podiam sair sob o pretexto de que tinha uma dívida, que era a dívida do transporte até a unidade de produção, até a Vale do Rio Cristalino. Depois, a dívida da alimentação, as pessoas tinham que comprar comida dentro da fazenda, tinham que comprar os instrumentos de trabalho, o plástico que era utilizado para cobrir o barracão improvisado. As condições eram degradantes de vida e trabalho e era um trabalho exaustivo. Nós descobrimos também, isso era o número maior de trabalhadores, né, que eram os trabalhadores para as atividades temporárias. Era atividade, por exemplo, de derrubar a floresta, lançar fogo na mata e plantar capim e fazer a cerca. Ou as construções.
Mas descobrimos também, né, já em 77, eu tive acesso a um dossiê feito pela Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura, em que denunciava também tratamentos inaceitáveis dados a funcionários da empresa. E aí havia a presença também de ameaças de homens armados. Então, a empresa tinha os chamados empreiteiros, tinha também os homens armados, que nós aqui no Brasil chamamos de pistoleiros, e havia uma coerção sobre os trabalhadores. Eles obtinham o trabalho dessas pessoas sob coerção e não cumpriam nem a legislação trabalhista brasileira, nem a legislação penal. E havia outras denúncias também mais graves, como de homicídios, por exemplo? Havia também informações sobre homicídio, estupro, violência física, né, tortura. Então, eram denúncias terríveis, né? E como era uma propriedade privada de 139 mil hectares, nós não tínhamos direito de entrar lá dentro. E nós não tínhamos também, favoravelmente, no primeiro momento, a polícia. No entanto, nós conseguimos que houvesse um inquérito policial, e o inquérito policial constatou que houve trabalho escravo na fazenda. Nós pegamos 3 dos milhares de trabalhadores, não, perdão, 4 dos trabalhadores, e entramos com uma ação trabalhista. E também, neste caso, a empresa foi condenada. Custou muito, anos, para que ela cumprisse a determinação da justiça, porque mesmo condenada, ela não queria pagar. Mas ela acabou pagando porque, ao tentar leiloar a fazenda, conseguimos um interdito proibitório, uma proibição de leiloar a fazenda se ela não pagasse esses direitos trabalhistas, que eram valores ínfimos, eram valores muito pequenos. Mas para nós era importante ter uma demonstração que ela estava violando os direitos trabalhistas e que ela também estava cometendo crimes sob o aspecto penal. Então, nós temos sentença condenatória na questão penal e na questão do inquérito policial. Infelizmente, nem o Ministério Público, nem o Poder Judiciário agiram naquele momento. Com muito atraso, estão agindo agora nessa hora, nesse momento. Nós denunciamos o fato aqui no Brasil, mas não houve repercussão interna, mas um único jornal deu uma pequena notícia, e essa pequena notícia chegou na Alemanha. E através da iniciativa brasileira de Freiburg, nós conseguimos que a direção internacional da empresa fosse questionada, fosse denunciada, e ela negou os crimes. Exatamente nesse sentido, eu queria perguntar para você o seguinte: até que ponto você acredita que a direção da Volkswagen, pelo menos no Brasil, ela não tinha conhecimento do que estava acontecendo da própria fazenda da empresa lá no sul do Pará? Eu tenho certeza que ela tinha conhecimento. Ela tinha conhecimento, mas ela tinha favorável a ela o governo federal, que favorecia, incentivava, dava incentivos fiscais, fazia empréstimos numa taxa de juros negativo. Ela tinha favorável a ela o silêncio da imprensa, ela tinha favorável a ela a conivência também do Poder Judiciário e do Ministério Público. A conivência ou por medo ou porque não via um problema, porque havia um preconceito contra o trabalhador brasileiro, né? O trabalhador brasileiro era visto como preguiçoso, e o senhor Brugge ele afirmou isso mais de uma vez, ele dizendo que tinha que tratar com dureza o trabalhador brasileiro. Então, a empresa aceitava. E se por um acaso não soubesse, e eu acho impossível, ela soube quando esteve dentro da Volks, em 83, conosco, porque havia evidências enormes do crime acontecendo. E se não havia problema, por que esconderam de nós os trabalhadores? Por que esconderam de nós os locais onde eles estavam trabalhando? Não queriam nos mostrar as condições de habitação oferecidas, de água,
as condições sanitárias oferecidas, eles estavam tratando os trabalhadores de forma incomparavelmente pior do que estavam tratando o gado. Para o gado, tinha boa alimentação, para o gado, tinha bons pastos, para o gado, tinha veterinário, para o gado, tinha pesquisa científica. Para os trabalhadores, não havia nada.